Olá, cadê o DP? Tem DP de plantão hoje? Tem DP reprocessando eventos do e-social? Tem? Ou só tem? Gente, eu também estive de plantão. E você, gente? Como é que tá? Precisa de alguma dúvida? De ajuda com dúvida, perdão? Dúvida a gente já tem naturalmente, né? E como é que tá essa DIRF? É um processo, a gente vai passar por isso. E às vezes a gente demora, né? Oi, João, que bom tê-lo aqui. Então eu vim aqui só conversar com o meu povo do DP para saber como é que tá essa substituição da DIRF. Saudade do PGD? A gente não tem saudade, né? Porque a gente olha para trás e enxerga só uma estátua de sal, né? Na verdade, a gente tem que corrigir e olhar pra frente, gente. Não tem outro jeito, né? Então, se não tá certo, tem que retificar sim. E é sobre a responsabilidade. Oi, Suzeli! Tem saudade do PGD, Suzeli? Não, né? O negócio é ajustar a casa e olhar pra frente, né, Suzeli? Lá atrás só tem estátua de sal, né? Aquilo é passado. Então, o DP tá trabalhando muito, gente. Às vezes vocês não sabem como o pessoal do departamento pessoal é guerreiro, como o pessoal do departamento pessoal trabalha, retifica evento. Então, muitas vezes demorou a cair a ficha do e-social, da dinâmica das tabelas, de como funciona, e agora chegou a hora da verdade. E as diferenças estão sendo apontadas. E com uma grata surpresa, digo que os sistemas estão aí apresentando relatórios. Oi, Suzeli, zero saudade, é entender como se faz agora, evoluir. Concordo plenamente, Suzeli. E no Metadados, a gente tem um relatório comparativo, tanto no CIR quanto no Flow, que é divino. Ele traz comparativo, informe antigo e o novo, né? E daí a gente tá encontrando tanta coisa que às vezes a pessoa parametriza de forma errada, né? Então, eu também não tenho saudade do passado, não, gente. Eu adoro evoluir, olhar para coisas novas e seguir. Até hoje nem coloquei filtro, porque outro dia eu coloquei um filtro aqui e as pessoas me disseram: o que tu fez no lábio, Marta? Eu não fiz nada não, gente. Então, oi aqui. Olá, Maicon. E acho que é sobre a evolução, sobre tudo que a gente tem. Então vem aqui, só dar um oi, ver se tinha alguém aí precisando de ajuda. E por que eu falo isso? Porque vocês não têm a dimensão. Tem muita gente trabalhando hoje e que vai trabalhar amanhã para retificar eventos do e-social. Se não aconteceu isso contigo, está acontecendo com alguém. E digo que bom que as pessoas estão retificando e estão encontrando as diferenças. E vão ter oportunidade de entregar para as pessoas um informe de rendimentos legal, consistente. Uma pessoa me disse: Marta, eles migraram de sistema no meio do ano e daí eles parametrizaram o PLR com tributação 11 por imposto de renda, que é remuneração mensal. E ela me disse assim: eu não vou retificar, vou deixar assim. Eu disse: você vai retificar sim, porque você vai alisar, em primeiro lugar, os empregados. Porque se ficar ali com classificação 11, ele vai pagar um imposto de renda sobre algo que não deveria. E o PLR tem tabela própria. Então agora você vai alterar o S1010 e vai retificar o 1210 de todo esse povo, né, Suzeli? DP é responsabilidade, o informe precisa estar certo. Eu disse: como que você vai entregar um informe desse jeito? Eu vou te falar o que eu penso, eu disse. No meu ponto de vista, você deve retificar todos os informes. Vou dar uma outra dica de quem trabalha numa empresa de software que a gente não sabe. Você ali trocou de sistema durante o ano. Parte processado num sistema, parte processado em outro sistema. Aí minha colega me disse: Marta, eu olhei por tudo e essa informação do abono de férias está parametrizada corretamente no Metadados. Eu disse: no Metadados, sim. E essa remuneração foi enviada por qual sistema? Pelo anterior. Então, meu bem, a gente tem que fazer o quê? Acessar lá o portal do e-social, identificar dentro da remuneração a rubrica que foi usada na época, né, do abono de férias no mês. E quando a gente transita ela na folha mensal, o pagamento se dá, lá no recibo de férias. E o que tinha acontecido? O recibo de férias subiu com 75 na remuneração e o abono de férias no mês
subiu com 75, então estava duplicando o abono de férias no informe. Como é que a gente descobriu? Porque a gente tem um relatório que compara informe e folha, Andréia. Tô aqui explicando um pouquinho, né, Andréia? E que a gente trabalhou, Andréia, muito nas capacitações, né? Então, mesmo sendo enviado por outro sistema, eram alguns casos, somente quem tinha abono de férias, eu instruí a ajustar, a alterar o S1010 lá no portal do E-Social com a rubrica do sistema antigo, e ela acessou o 1210 desses empregados impactados e fez o quê? Retificou o 1210. Como ela importou o XML, o S5002 dentro do nosso sistema, para emitir o informe pelo nosso sistema, aí o que eu orientei ela? Bom, agora você processa esses eventos e você novamente faz download e importa dentro do sistema que ele substitui. Então, a gente precisa conhecer também a regra do quê? Do sistema e entender quando a gente migra de sistema, 2 sistemas, eu tenho que entender a remuneração de quem é do sistema A ou B, do atual ou do anterior. E se a rubrica é do atual ou do anterior. Então, são algumas dicas assim de coisas que eu fui vendo, né? Então, tem muita coisa que a gente tem que se atentar, que a gente só percebe quando a gente faz. Então, muitas vezes, a gente também não deu muita importância, porque a gente acha que os sistemas vão fazer tudo. Agora eu vou falar para vocês. E muitas pessoas esperaram muito para estudar também. E daí elas acham tudo muito difícil agora. E quem tá aqui comigo e foi aluna, Andréia, quem não estudou o quanto essas pessoas estudaram, realmente é difícil entender o que é uma tabela 21, o que é uma classificação para o imposto de renda, o que é uma natureza de rubrica, tabela 3, o que é um S1210, o que é um S5002, vira uma coisa assim que diz, Marta, um dia me disseram, Marta, eu não tô entendendo nada do que tu tá falando. Por quê? Porque quem nunca viu não vai entender. E como é que a gente vai entender se a gente não conhece? A gente tem que conhecer, gente, não dá. Um dia eu escrevi assim que para trabalhar no departamento pessoal, a gente tinha que conhecer somente a legislação e tava bom. Não. A gente tem que conhecer a legislação. A gente tem que conhecer as regras de layouts do que a gente usa e a gente tem que transformar isso em aprendizado, em estatísticas, em ações dentro da empresa, né, Suzeli? Então, muitos não sabem nem de tabelas, não leem manual, não sabem nada. E daí eles dizem assim, Marta, eu não vi nada. Daí eles chegam assim, não vi nada, eu não tô entendendo nada. E daí a gente tem que criar um milagre de última hora, né, Andréia? Tem muita gente do DP perdida, sim, Andréia, muita. E vocês eu conheço porque nós estamos aqui, ó, na rede social, né, Andréia, Suzeli, trocando informações. Eu resolvi aqui vir falar porque muitas vezes a gente reclama, mas a gente não faz o dever de casa. Agora eu vou falar de Marta para DPs. Se a gente não estudar, se a gente não olhar para um layout, até o próprio sistema de vocês, ele oferece, o sistema onde eu trabalho, a gente oferece webinar, live, materiais, roteiros, e eu vou estar ao vivo segunda-feira com os clientes por 2 horas para capacitação, e eu vou estar ao vivo terça e quarta. Estive ao vivo terça da semana passada, estive ao vivo sexta. E, né, Andréia, você está conferindo pelo extrator sem verificar as inconsistências de natureza de ruído. O que acontece, Andréia? A primeira coisa que as pessoas querem é emitir um informe. Dá para emitir um informe sem conferir? E a primeira coisa que as pessoas querem é acessar o extrator do imposto de renda. Na verdade, o extrator é o último. Porque se o S5002 está errado, se o meu informe está errado, o extrator está todo errado. E não o povo, né? Então, Andréia, entendeu? A ordem está toda errada. Primeiro a gente, por exemplo, o que adianta comprar um carro se eu não sei dirigir? Primeiro eu tenho que aprender a dirigir, depois eu compro o carro. E, gente, o novo informe de rendimentos eu preciso aprender a decifrá-lo para depois emiti-lo, porque senão eu não vou conseguir validar. E eu falo isso com todo o meu amor aqui, porque eu sou professora, eu dou palestras, eu dou mentoria o dia inteiro na empresa onde eu trabalho. Eu estudei como uma doida. Se vocês me perguntarem, eu sei os códigos, né, Suzeli? Estudar, se atualizar, se capacitar, analisar fora da caixinha, gente. Visão estratégica, né, Suzeli? Entendendo como esse social se comporta.
Conhecer sistema. E daí a gente consegue mudar até a ordem dos fatos dentro da empresa. Gente, se vocês querem ser estratégicos, né, Andréia? Tem que estudar muito. E eu digo porque essas meninas aqui, eu tô em live, tô em treinamento, elas estão lá comigo, Marco Aurélio, como muitos outros. E é isso, daí a gente consegue falar a mesma língua. Porque daí, muitas vezes eu entro numa capacitação e eu sou criticada, porque as pessoas me dizem assim, Marta, eu não tô entendendo nada. Realmente. Se uma pessoa começar a falar em S5002, S1210, tabela 23, tabela 21, rubrica, S1010 vai dizer, essa mulher é louca, ela não consegue ensinar e nem explicar. Então, Andréia, para desenvolver um trabalho com excelência, a gente precisa estudar. Por exemplo, né, quando a gente vai lá e faz a nossa carteira de habilitação, imagina a louca da Marta aqui saindo dirigir sem conhecer uma placa. Ela ia perder a carteira, né? E sem carteira, né? Ela ia ser presa. Então a gente tem que conhecer as regras. Eu vim aqui falar com todo meu amor, eu não tô criticando ninguém. Eu só tô querendo que vocês pensem fora da caixinha. Porque eu trabalhei hoje, gente. Eu dei plantão de manhã e de tarde. E tô aqui feliz e plena. Ainda fui escovar meus cabelos e ainda fui fazer minha unha do pé. Então, eu sou normal, gente. Sou como vocês. Eu passei noites com ansiedade, sem dormir também, quando tinha coisas que eu não encontrava solução. E o que eu quero falar pra vocês? Que não existe nada que cai do céu assim. Nada, nada. Agora eu olho pro meu sistema, tá tudo errado. Tudo errado, né, Suzeli? Tudo errado. O que eu faço? Retifica. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho a não ser retificar. A pessoa me diz, eu vou entregar conforme o 19,50, que é da Metadados. Querida, teus empregados vão todos pra malha fina. Então, se você quiser entregar no 19,50, fique ciente, chora, porque eles vão lá e vão dizer, caí na malha fina porque você não entregou meu informe corretamente. Então, eu vim aqui realmente falar de uma forma diferente. Eu sou sempre muito queridinha, mas eu sou muito transparente. Não adianta reclamar, retifica. Não adianta... Enquanto você reclama, você tá perdendo tempo. Eu digo assim, a gente encontrou um problema, ou sinto, eu nem digo que eu tenho problemas, eu tenho situações em análise. Age, busca seu suporte, aprende e não reclama. Enquanto a gente tá reclamando, a gente tá perdendo tempo. Eu entrei para ajudar uma empresa sexta-feira que estava desesperada. E eu entro assim, calma, eu digo, calma, gente, eu tô aqui, eu vou ajudar. Confia, pega na minha mão. E calma, eu vi um vídeo de 5 minutos dela desesperada. 5 minutos. Entrei, eu disse, respira. E ela mandou uma mensagem de noite. Deu tudo certo, Marta. Por quê? Às vezes a gente só precisa organizar o trabalho e a ordem dos fatos. Às vezes a gente só precisa respirar. Quando eu fiz a minha carteira de habilitação, um dia eu tava tão cansada que eu errei tudo. Tudo. Parecia que eu tinha esquecido tudo. Aí eu fui lá e nem pedi pro instrutor e disse que eu queria fazer mais 5 aulas porque eu não sabia nada. E sabe o que o instrutor me disse? Para, Marta, respira. Respira que o teu cérebro volta a funcionar. Então a gente tem que olhar nessas ali como um desafio. A gente tem que olhar como oportunidade para aprender e crescer. E daí eu nunca mais esqueci o que o instrutor me disse. Realmente fiquei tão nervosa que eu achei que eu era uma besta quadrada e que eu tinha esquecido tudo. Quando ele me disse respira, tudo voltou ao normal porque oxigenou. Eu não tinha esquecido nada e nem era uma besta quadrada. Então, eu sei que DP, vocês estão num momento bem complicado. De repente, tá ali atucanada, respira 5 minutos, vai tomar um café e volta. Que aquele problema mudou de lugar. Então, Andréia, meu sistema ainda está parametrizando o informe, conserta uma coisa e aparece outra, tipo, 2 passos para frente e 1 para trás. Eu já estou preocupada que não dá tempo, que percamos o prazo, Andréia. Sim, quantos empregados tu tem, Andréia? Eu entendo, mas não perca a fé, tá? Não perca a fé. E os sistemas também estão passando por adequações, eu tô aqui.
E se tiver alguma dúvida, Andréia, que eu puder te ajudar a sair mais fácil desse lugar, eu tô aqui, tá? Então, eu tenho orientado muita gente desesperada também, e depois de mostrar como faz, voltam agradecendo porque já viram que não era tão difícil. Exato, às vezes é só desespero, gente. Eu apareci várias vezes aqui essa semana pra conversar, porque como eu faço, né, Suzeli, eu falo com propriedade, porque eu faço, eu oriento, daí fica fácil. Então, não percam ali o equilíbrio. Respirem. E eu nunca mais esqueci o que aquele instrutor me disse. Porque no dia que eu fui fazer meu teste de habilitação, quando eu fui fazer o teste de garagem ali, de baliza, me deu um branco. Será que eu liguei a seta sim ou não? E eu me lembrei do que ele respira. Bom, eu pensei, será que liguei ou não? Então faz de volta e liga e tenha certeza. É sobre isso, então, a mentoria de 25, me aguarde, Andréia, eu estarei lá, pode tirar todas as dúvidas, Andréia. E venha mesmo, porque agora eu venho com tantos casos, assim, reais que aconteceram, Andréia, e eu fico muito feliz quando vocês vêm pra mentoria com tudo isso, Tô lá à disposição para ajudá-los e ajudá-las, né? A Andréia sabe que eu acesso o portal do E-Social, que eu acesso o sistema e que eu mostro. Então, eu vim aqui exatamente para trazer esse alento para vocês que são profissionais de DP. Acho que é o momento de passar de fase, de melhorar e das lições aprendidas, o que a gente pode melhorar. É isso. E sem culpa, tá? Ninguém é culpado de nada. Acho que quando a gente muda isso, tudo muda, tá? Então, eu vou fazer assim com vocês. Nada de culpar ninguém, porque todos nós temos responsabilidade. Documentem. E digo mais. Se não conseguir entregar retificado até o dia 28, Andréia, você vai entregar errado com um bilhetinho. Por gentileza, este informe é provisório e será substituído nos primeiros dias de março ou até eu conseguir. Então, não faça a sua declaração sem receber o novo informe de rendimentos. Eu faria isso, tá? Porque isso é transparência. Isso é jogar limpo com o funcionário. Então, um abraço para Florianópolis, Pedro. E é isso, tá? Vamos jogar limpo com todo mundo? Se não deu, o nosso prazo é 28, né? Entrega dia 28 e põe uma cartinha. Né, Fernanda? Põe lá uma cartinha. Prezados funcionários, com todo o respeito, a declaração é nova, o sistema passa por ajustes, nós estamos aqui validando. Este informe é provisório. Aguarde que nos próximos dias você recebe o oficial. Andréia, dorme tranquila, não perde teu sono e seja feliz. Mas sejam transparentes com todos, com todas, sabe? E não entreguem nada errado sem avisar. Porque daí eu diria assim que vocês estão sendo... a gente não tá sendo... Tá faltando com respeito com o próximo, sabe? Então era isso que eu queria passar pra vocês. Eu vi que as pessoas... a Suzy dançava com Suzy. O Leandro lá de Itapema, né? Então, o que eu trago aqui pra vocês como alguém que trabalha no DP e sabe como ninguém. Porque eu sou aquela professora que ensina e faz, tá? Então, aqui dentro da Metadados, eu dou treinamento para clientes, eu ajudo a parametrizar o sistema, eu também olho para layout junto com o desenvolvimento quando eles têm dúvidas, porque eles desenvolveram um material assim, o nosso produto tá lindo, tá? E eu falo de Caxias do Sul, Pedro. E o nosso sistema tá lindo, o Metadados tá lindo, tá? Se você não conhece o Metadados, tá lindo, tá? A gente tem a tela muito parecida com a da DIRF. A gente tem o comparativo da ficha e DIRF, que tá lindo. E a gente tem um Excel que aponta somente as diferenças. E é isso que todo sistema tem que oferecer, né? E eu não quero que vocês sofram. Vocês sabem onde me encontrar. Eu tô aqui, sou de Caxias do Sul, estou há 20 anos na Metadados e ainda estou como professora da IB. Eu não sei quem vai estar, quem é de São Paulo aqui, tem alguém de São Paulo? Quem vai estar na F5, sexta-feira e sábado em São Paulo? Eu estarei lá, junto com a Elza, e vou falar sobre exatamente isso que estou falando, sobre a DIRF e o informe de rendimentos. E se você precisa do informe como plano B, eu vou deixar o link aqui nos comentários que você pode comprar e pela EB DIRF você busca através do XML e imprime o informe. Então, Andréia, tô muito longe, que pena, seria um prazer, né? Oi, prof, oi, Ayrton.
Eu não estaria não vou. Provavelmente a Mari vai estar, que é do Madu, que cuida da parte de saúde ocupacional. Ayrton, eu não vou estar, não. Seria um prazer, mas eu te acompanho aqui. Eu sei que tu trabalha com a área de SST e que trabalha com o quê? Riscos psicossociais, NR1, né, Ayrton? Então a gente tá sempre aqui compartilhando conhecimento. A minha voz, gente, ainda não voltou ao normal de tanto que eu falei no mês de janeiro e fevereiro. Então, Ebedirf foi o que te ajudou, né, Andréa? Diz aí pra esse povo que tá sofrendo que a Marta aqui tem um link pra eles e que ela ajudou a desenvolver essa Ebedirf aí. E que foi a Marta que deu ideia pra Elza no evento em Florianópolis e ela comprou a minha ideia. Então, eu vou deixar o link aqui. Esse filho, eu sou mãezinha dele, tá? Eu não fiz tudo, mas eu sou parte. Então, Ebedirf é maravilhoso, gente. Eu vou deixar, quem tem processo trabalhista e não sabe como gerar o informe, eu vou deixar o link aqui que a gente gera também. Estarei em São Paulo. Oi, Ayrton, eu chego em São Paulo na quinta-feira, eu vou palestrar na sexta-feira e no sábado tem o baile de gala dos professores da EB, que estarei presente. E isso eu vou deixar o meu link, né, Andréia? Que esse link é meu, da professora. Acessem, gerem ali os informes pela Ebedirf, porque ele é uma ferramenta para validar com o sistema de vocês. Se o sistema de vocês não tem essa validação, vocês usam o link que a Martinha aqui tá deixando para vocês, a Marta professora, né, Andréia? E com case de pessoas que usam aqui e que também são minhas alunas e que também a gente validou, porque também ensinei a elas como decifrar esse XML S5002. Então, eu vou deixar o link aqui, não sofra por isso. Utilize ele como ferramenta de validação, gente. Mesmo que você não utilize ele para gerar o informe. Mas aí fica fácil de validar. Porque ele te dá o retorno de 5002 e você vai para o informe antigo que você tem no seu sistema, cruza os dados e descobre as diferenças, gente. Sucesso total, né? Então, eu vou deixar aqui o meu link para vocês. Eu não quero que vocês sofram, tá? Um beijo no coração de cada um e de cada uma. Feliz sábado e um excelente domingo. E segunda tem mais. E quem é cliente da Metadados, segunda-feira pelo YouTube, estarei ao vivo das 10 ao meio-dia. Não, das 9 ao meio-dia, eu e a Alessandra, tá? Então, um beijo. Fiquem com Deus.